Por que você não consegue resolver de uma vez por todas as dores dos seus pacientes? Bom, eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Noguet aqui no Brasil e hoje eu gostaria de conversar especificamente sobre o tema dor, logicamente que através da auriculoterapia. E eu acredito que esse seja das maiores queixas que você recebe no seu consultório. Vamos se aprofundar um pouquinho nesse tema e entender por que e como as dores são vistas pela auriculoterapia. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela tem um papel, a dor teve um papel muito importante na história da auriculoterapia. Então vamos lá. O tema dor, como eu disse, é algo que traz muita procura no nosso consultório, muitas vezes traz, às vezes, frustração. Frustração para a gente como profissional, que às vezes não consegue o resultado que a gente esperava e muito provavelmente vai trazer frustração para o paciente que estava esperando um grande resultado e às vezes também não consegue uma resolução satisfatória. Então, por conta disso, eu achei super importante a gente se aprofundar nesse tema, que é algo de bastante procura e de bastante trabalho, para nós profissionais da área da saúde. Mas antes de eu continuar, eu não posso deixar de te convidar para se inscrever aqui no canal da Escola Noguet, porque quando você se inscreve, você recebe de primeira mão as novidades que chegam aqui no canal, os vídeos novos, E eu também gostaria que você clicasse no joinha para me dar um like e que você também já ativasse as notificações, porque aí você é avisado por e-mail que um vídeo novo está aqui no canal. Então, aproveita, já faz isso, porque você vai ficar bastante por dentro de todas as novidades que aparecem aqui no canal da Escola Noguet. Então, para a gente começar a falar sobre dor, nós temos que entender o que é a dor no nosso organismo. Você já parou para pensar sobre isso? A dor é um sintoma extremamente evoluído na escala de evolução dos seres vivos deste planeta. Para sentir dor, para ter como meio de mecanismo de ação do sistema nervoso a dor, é preciso ter um sistema nervoso bem desenvolvido, porque é complexo, É complexa a forma que acontece a aferência da dor, ou seja, um estímulo nociceptivo, um estímulo interpretado pelo sistema nervoso central como perigoso, como algo que pode colocar esse corpo em risco, que pode gerar danos para este corpo, é então interpretado como dor. Olha que coisa bastante interessante, evoluída que a gente possui. E a dor, então, passa a ser, eu acho que seria interessante você mudar um pouco esse conceito, e olhar para a dor como uma resposta bastante evoluída deste organismo que você está trabalhando. Então, esse dano, ele pode ser salientado para o sistema nervoso como algo leve ou como algo grave. E, logicamente, que o comportamento que vai vir na sequência dessa informação vai também ser de acordo com a gravidade ou não dessa detecção, desse alarme que foi disparado como perigo para o nosso organismo. Então, para a gente entender um pouco melhor isso, vamos colocar alguns exemplos. E exemplo sempre é mais fácil da gente começar a entender alguma coisa, Então, vamos lá. Você já andou o dia inteiro com um determinado sapato que não era o sapato do seu costume, e você estava ocupado, ou era um dia bastante atribulado, que você andou, e quando você chegou em casa e tirou o sapato, que você percebeu que seu pé estava machucado? Comigo acontece sempre isso. Os pés, para mim, os sapatos têm que ser muito confortável, mas eventualmente, lógico, você percebe que o sapato está pegando. Por quê? Porque quando o sapato está pegando, ou quando você tem essa consciência, muito provavelmente o tecido do seu pé já foi rompido, já foi machucado. Outro exemplo interessante, você lá cozinhando, já encostou a mão na panela quente, ou um lado da mão na panela quente, e quando você percebeu que você tinha queimado ou encostado, a sua mão já estava no alto da cabeça?
Ou seja, não foi o fato que você sentiu a queimadura que fez você tirar a mão. A mão foi retirada antes do que você teve consciência do quente, por exemplo. Bom, esses são tipos de dores que não trazem perigo à vida. Você não vai ter nenhum dano sério, nenhum perigo grave, né, de correr risco de morte, por exemplo, ao você machucar o pé com um sapato ou ter uma queimadura leve na mão porque você está cozinhando. Então, eventualmente, como eu dei o exemplo do sapato, você nem tem consciência que está acontecendo uma lesão, um estímulo nociceptivo. Você só vai perceber depois de algum tempo. Por quê? Porque esse estímulo não foi selecionado como importante para que o nosso córtex, que nos dá a consciência dele, ficasse sabendo. E isso é assim porque, nesses casos, o córtex não precisa ser acionado. Entendam uma coisa, o córtex cerebral, que é a parte mais nobre do nosso sistema nervoso, ele é um tecido, né? Ele é uma parte do sistema nervoso extremamente caro para a manutenção. Para que um organismo possua um córtex e eficiente do jeito que é o córtex do ser humano, que é completamente diferente dos demais mamíferos, inclusive, ele custa caro. Ele custa caro para ser mantido, alimentado, nutrido, drenado, limpado. Então, existe todo um processo abaixo desse córtex, que a gente chama de subcórtex, para que seja resolvido pequenas coisas não tão importantes, ou às vezes até bastante importantes, mas que ele não precisa ficar sabendo. Então, o córtex ele só vai ser acionado quando essa dor é importante e precisa ser feito algo com relação a ela. Vamos dar mais um exemplo, então. Imagina que você, ao descer do carro, estava cheio de pacote na mão, sei lá, você foi bater a porta de um jeito que o seu dedo ficou preso na porta. Você bateu a porta com o dedo junto. Nossa, isso é uma dor tremenda. É uma dor tremenda. Às vezes quebra a unha, né? Perde a unha até nessa história e tudo mais. É uma dor horrível, na hora ela é extremamente insuportável, mas mesmo com essa dor, você ainda será capaz de entrar de novo no carro e dirigir, por exemplo, para um pronto-socorro, se estiver sangrando muito e você acha que tem a necessidade de dar um pontinho ou alguma coisa assim, ou até mesmo para, sei lá, fazer um curativo, tal, você consegue voltar para dentro do carro e dirigir e ir até o hospital. Bom, se você for homem, você vai entrar em casa com o dedo pendurado, vai mostrar para a mulher vai falar, vai para o hospital agora, né? Porque você mesmo muito provavelmente não ia querer ir, e essa esposa, então, vai te convencer a ir para o hospital. Muito provavelmente ela vai junto, e aí ela vai dirigir para você, mas mesmo que ela não possa sair de casa naquele momento, ela convença você a ir no hospital, você vai conseguir voltar para o seu carro, dirigir até o hospital. Eu até ia falar uma coisa, acho que eu vou continuar falando. Eu ia falar, vai parecer que você tá morrendo? Vai! Normalmente os homens agem assim, mas você não vai estar morrendo. Você vai conseguir dirigir até o hospital e fazer o curativo e cuidar do seu dedo. Agora vamos imaginar que essa história com o carro é um pouco mais grave. Vamos supor que aconteceu um acidente mesmo, foi uma batida entre carros e você, o volante, né, você ficou meio preso, bateu a perna, o carro amassou bastante e você fraturou o fêmur. E aí, pode até ser que você tenha fraturado em mais de um lugar, vamos supor assim. Quando acontece uma fratura desse porte, a dor que vem, e principalmente no local, às vezes se você está parado, você não sente dor nenhuma, mas se você tenta mexer, tenta levantar, por exemplo, a dor é insuportável. É uma dor que não te permite dar um passo. E isso é um mecanismo perfeito de proteção, para que você não ande mesmo. Porque se você andasse, poderia ser uma lesão muito mais importante nesse fêmur, que tragam consequências mais graves ainda, que tragam repercussões no organismo como um todo, como é, por exemplo, uma embolia pulmonar ou alguma coisa mais ainda importante, talvez, que uma fratura de grande porte pode trazer. Então, a proteção acontece para que você não consiga se mexer mesmo, você não vai dar conta
de levantar aquela perna. Olha que incrível. Você poderá pensar até neste momento, Larissa, você está falando de uma fratura na perna, a pessoa não consegue andar mesmo porque é o lugar da fratura. Não é verdade. É e não é, né? É uma verdade, mas a dor e a imobilização, aquela sensação de que você não consegue se mexer, é muito mais orgânica no sentido de proteção para que você realmente não se mexa do que por causa de uma fratura. Por exemplo, se a fratura é no punho, você vai andando até o hospital. Não é verdade? Por quê? Porque a dor é grande, mas esta região, ela é muito menor, ela tem muito menos artérias, veias de grandes calibres, né, de grandes volumes, que possa trazer repercussões no corpo como um todo. Então, quando você vê a dor de um paciente, entenda primeiro que aquilo é um mecanismo extremamente evoluído e que está te mostrando algum sinal importante do organismo desse paciente. Então, o nível mais baixo de dor, com o dedo quebrado, por exemplo, permite um movimento livre, já que o risco de mais dano é baixo ao se mover. Tentando andar com a perna quebrada, no entanto, você pode causar sérios danos e, portanto, o corpo traduz isso, né? E produz uma dor lancinante, uma sensação de dor muito forte para evitar que aconteçam esses danos maiores. Agora, pensa comigo. Um sistema evoluído destes, que envolve múltiplos tecidos do sistema nervoso central, com milhares de células e neurotransmissores incluso. Ou seja, um sistema desse tamanho, deste porte, dessa importância, corre sério risco de sofrer alterações do seu funcionamento, certo? Quando uma pessoa experimenta mais dor do que o habitual com uma determinada condição médica, essa situação é frequentemente chamada de algesia, também conhecido como hiperalgesia. Ou seja, não existe uma justificação clínica que responda àquele tamanho de dor. Uma hipersensibilidade à dor pode ser devido a danos nos sistemas corporais que reconhecem a dor, ou pode ser devido a fatores psicológicos também, nos quais a pessoa afetada não tem razão física para o aumento da dor, mas o reconhecimento psicológico da dor é forte, é grande. Como são receptores sensoriais e nervos que reconhecem e transferem informações sobre a dor para o cérebro, são esses componentes do corpo que estão comumente envolvidos em condições de algias. As pessoas que abusaram de drogas das famílias dos opioides, por exemplo, que incluem heroína, morfina, também podem sofrer de algesia ou hiperalgesia, já que essas drogas atuam diretamente no sistema das sensações do nosso corpo. Um derrame cerebral, por exemplo, também pode produzir sensações de dor anormalmente altas, se a parte do cérebro que lida com esses sintomas de dor for afetada pelo derrame, pelo acidente vascular cerebral. Então, entender como a dor funciona também vai ajudar a gente a entender como agir sobre essa dor pela auriculoterapia. Então, agora, você lembra da parte reflexa da orelha, que é dependente do funcionamento do feixe espinotalâmico? Eu expliquei isso quando eu expliquei sobre os pontos reflexos, que está no nosso vídeo de detecção de pontos. Então, existe especialmente o feixe espinotalâmico lateral, que é responsável pela aferência da dor e temperatura também. E ele capta essas informações de dor do corpo através de terminações nervosas livres, que, por sua vez, transmitem essa informação para o giro central posterior. Falando mais detalhadamente, a informação nociceptiva chega primeiro no primeiro neurônio ganglionar. Este vai para o gânglio medular, que cruza, passa pela ponte do tronco encefálico e chega no tálamo. Então, nós vamos começar a entender quem é o rei, quem é o principal agente sobre dor dentro do sistema nervoso central, o tálamo. Este é um diferencial do entendimento dos processos de dor. Nós só temos consciência da dor se o tálamo resolver contar, fofocar mesmo, essa informação para o córtex cerebral.
Só assim nós teremos consciência da dor, porque senão o próprio tálamo vai dar conta do recado. Quando ele resolve acionar o córtex, ele aciona as áreas 3, 2, 1 de Brodmann, para que aconteça uma ação que defenda essa parte do corpo. Então, este órgão duplo do sistema nervoso central, o tálamo, é o grande mestre da integração da sensação de dor, tendo como ajudante partes como a formação reticular ativadora ascendente. Ele é tão importante no acionamento do sistema nervoso central que a lesão do tálamo em grandes traumas cranianos, por exemplo, pode levar essa pessoa até a coma. Então, para que o nosso córtex esteja ativo, eu preciso sempre de um dedinho do tálamo em acionamento. E se ele não fizer isso, apaga-se a função cortical. E a gente, muito provavelmente, entra em coma. É super importante o entendimento desse funcionamento. Então, um detalhe importante. Vocês sabem onde fica o tálamo? Eu vou mostrar aqui para vocês numa imagem interessante da localização do tálamo. O tálamo fica no subcórtex. Você sabe o que é subcórtex? Como o nome diz, é simplesmente tudo que fica abaixo do córtex. O córtex é uma linha muito fina do sistema nervoso central. Na verdade, ele não corresponde nem a 10% do sistema nervoso central. Ele tem cerca de 6 centímetros de espessura. Só isso é o córtex. Extremamente importante. É o que nos faz estar aqui, o que me faz estar aqui falando com vocês. Porém, tudo que fica abaixo dele é subcórtex. Dessa forma, então, se a gente já está falando de auriculoterapia e se você já é um auriculoterapeuta, faz um favor para mim, para eu não ter um ataque cardíaco de ódio no meu coração, porque às vezes acontece, né? Eu tenho aqui esse jeitinho, mas às vezes me sobe uma raiva que vocês não podem imaginar. Então não me deixa eu transformar o meu coração em algo escuro e sombrio. Não usa mais o termo subcórtex em vão. O subcórtex é praticamente tudo do sistema nervoso central. E a orelha é extremamente específica nas ações sobre o subcórtex. Ela é subdividida em todas as partes do subcórtex. E hoje, especificamente, eu vou falar para vocês sobre o tálamo, que é uma parte desse subcórtex. Então, por favor, não usa mais o termo subcórtex em vão. Seja específico. Para que você tenha uma ação da auriculoterapia, é importantíssimo precisão e especificidade, porque absolutamente tudo aquilo que não é córtex é subcórtex. E eu já falei aqui para vocês, inclusive, que o que separa o sucesso do fracasso na auriculoterapia é precisão. Seja preciso, seja específico. Tálamo é subcórtex, hipotálamo é subcórtex, hipófise é subcórtex. Sistema límbico, puxa, é muita coisa que é subcórtex. Eu ficaria aqui umas 2 horas só descrevendo partes do sistema nervoso central que não é córtex. Puxa, não seja displicente com o seu conhecimento. Utilize corretamente os termos. Subcórtex é uma área extensa e não existe um ponto de subcórtex na orelha. Existem vários pontos, várias regiões que envolvem partes específicas do sistema nervoso central como um todo, inclusive as partes que compõem o subcórtex. Mas voltando ao raciocínio sobre dor. Se a dor é um aviso, um sinal de proteção de dano do organismo, ela deve ter resolução imediata. Se ela existe, é porque aquele dano ainda está lá, seja inflamação, infecção, lesão propriamente dita, estrutural, e isso deve ser resolvido. Às vezes a resolução é uma cirurgia, por exemplo, a fratura do fêmur, que eu dei o exemplo. Outras vezes é uma inflamação local que precisa ser resolvida de várias maneiras. Existem várias opções de formas de tratamento para se lidar com uma inflamação. Se aquele dano não existe mais e a dor continua, bom,
Mostra que a secretária fofoqueira do córtex está dando aviso demais. Então, o tálamo, que no caso é a secretária, está dando muito aviso, está acionando o Big Boss sem a menor necessidade. E é aí, nesse caso, que a auriculoterapia vai ter uma ação muito interessante e que, ao mesmo tempo, eu quero dar uma bela dica para vocês. Não adianta ficar cutucando a orelha do paciente para achar pontos de dor, se o problema que está gerando aquela dor é uma alteração da informação de uma área específica do cérebro. Concorda comigo? Do que adianta você ficar palpando lá a região do ombro que não está inflamado, que não está lesado, mas que está doendo, sendo que a dor muito provavelmente não veio dali, mas veio de uma integração não tão correta da informação de dor que deveria já ter sido, por exemplo, parada, estacionada, inibida pelo tálamo. Por exemplo, por quê? Se o filtro que cuida desta passagem de informação está avariado, do que adianta você procurar pontos que se referem ao local da dor no organismo? Você terá que avaliar o tálamo na orelha. Avaliar como? Com detector elétrico. Afinal, o tálamo em si, por ele mesmo, não dói, certo? Você já sentiu dor no tálamo? Nossa, agora eu tô com uma dor no meu tálamo. Não, isso não acontece. Então, eu não procuro o tálamo com palpador de pressão. Eu procuro com um detector elétrico. Por que você procuraria ele com um estímulo de dor se ele não tem referência de dor? Faz algum sentido isso? Você terá que concordar comigo que não faz sentido nenhum, você procurar ponto do tálamo com palpador de pressão, e eu nem vou discutir aqui se passou pela sua cabeça a hipótese de que você quer saber onde é o bendito do ponto do tálamo para você colar uma semente. Eu não vou nem entrar nesses pormenores agora, nem que seja semente ou qualquer outra coisa redonda na região talâmica da orelha, sem avaliar. Vai assistir o vídeo de detecção de pontos. Por favor, antes de qualquer coisa, se passou pela sua cabeça que você está curiosíssima ou curiosíssimo para saber onde é a região talâmica para você colar uma semente, por favor, vai assistir o vídeo de detecção. Eu vou deixar ele por aqui, tá? É a coisa mais importante que você tem que fazer antes de continuar até esse próprio vídeo aqui. Sendo assim, se o paciente está com uma dor crônica ou atípica ou uma dor de hemicorpo, você tem que avaliar a região talâmica da orelha. É muito diferente o raciocínio que temos para tratar de uma dor crônica do que de uma dor aguda. Então, logicamente que as causas da dor é super importante na avaliação, na anamnese que você vai fazer do seu paciente. Se a gente está falando de uma artrose avançada, a dor vai continuar lá mesmo. Ela está salientando que tem uma estrutura do corpo sendo lesada continuamente. A cartilagem que protege, por exemplo, o periósteo daquela articulação, dos ossos que fazem parte daquela articulação, não existe mais, não está mais ali para proteger. Então o periósteo está sofrendo microlesões o tempo inteiro. É natural que o corpo queira salientar que está acontecendo uma lesão ali. Mas se você tem dor de coluna e não tem nada que justifique aquela dor, você já fez ressonância, tomografia, raio-x, tudo que poderia avaliar aquela estrutura e não tem nada que justifique, tá faltando você entender os processos de dor do sistema nervoso central. Tá faltando você, no caso, profissional que cuida dessa pessoa que tem dor de coluna e que não tem razão que justifique entender os processos de dor e como eles funcionam no sistema nervoso central. E agora eu vou mostrar para vocês então onde é a região talâmica da orelha para você avaliar com um detector elétrico. Então o tálamo, ele fica bem em cima do antetrago, ele fica na face anterior do antetrago. Por ser uma região bastante importante de controle do sistema nervoso central, de ação íntima com o córtex cerebral, ele é uma área importante, ele é uma região grande, não é um ponto só.
Por isso que a gente tem que avaliar a melhor região, o melhor ponto para eu colocar agulha, se for o caso, ou frequência, se eu quiser tratar com frequência, que eu também posso trabalhar no tálamo com frequência. Então, eu tenho que avaliar essa região para eu tratar do tálamo. Um detalhe bastante importante, vocês lembram que eu falei que a informação ela vai de uma aferência pelos feixes espinotalâmicos, que passa pela ponte e cruza para chegar no tálamo? Muito bem. Quando eu estou lidando com dor e eu quero avaliar o tálamo, um detalhe é bastante importante nessa história. Eu tenho que avaliar o tálamo da orelha oposta à região da dor. Esse é um detalhe que faz uma grande diferença no resultado. Então, este vídeo, ele existiu para te mostrar que, primeiro, dor não é pura e simplesmente você ir lá e avaliar a região que o paciente falou que tem dor. Eventualmente esse é o caso, principalmente quando nós estamos lidando com dores agudas. Por exemplo, esse paciente foi na academia, pegou de mau jeito um peso e teve, por exemplo, um torcicolo. E ele chega com o pescoço dolorido, travado para você. Faz todo sentido você fazer uma avaliação com palpador de pressão na região onde ele está demonstrando a dor. Seja puramente uma questão cervical, seja até a área muscular dessa própria região. Então, até aí tá tudo bem. Agora, se um paciente chega te falando que ele sofre da mesma dor por 2 anos consecutivos, ou a causa da lesão tecidual não foi resolvida, e está continuamente sendo lesado esse tecido e sendo avisado o organismo de danos, ou a causa da lesão primária que já aconteceu, já foi resolvida, não permitiu ainda com que o tálamo desligasse a informação e ele continua falando para o córtex que tem dor, apesar de não existir. E aí, o ponto de ação que eu deveria analisar, avaliar na orelha desse paciente é essa região talâmica que eu acabei de mostrar para vocês. Era isso, eu queria dar essa dica em se tratando de dor, que é realmente algo que a gente mais cuida nos consultórios, né? Mais procuram a gente com relação à dor. Eu gostaria de mostrar, de reforçar com esse vídeo que a auriculoterapia francesa e principalmente a auriculoterapia clínica, que é a auriculoterapia francesa nos moldes do Dr. Rafael Noguer, é extremamente lógica e é necessário o conhecimento da neurofisiologia para que você tenha sucesso com ela. Ela nasceu assim, ela nasceu investigando a correlação neurofisiológica entre a orelha e o sistema nervoso central. Quanto mais conhecimento você tiver nessa área, mais informações você vai correlacionar e você vai conseguir ter grandes resultados com a auriculoterapia. Então, quanto mais profundo for o seu conhecimento, mais resultado você terá. Porque com certeza a sua avaliação e o seu olhar terapêutico será bem diferenciado. É isso. Até um próximo vídeo.